Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Wesley e esta é a nossa sexta aula do curso HTML5 e CSS. Hoje nós iremos aprender a como inserir dentro de um documento HTML as tags semânticas, tá? O que é isso? Até a versão anterior ao HTML5, o que acontecia? Quando a gente tinha a necessidade de agrupar conteúdos, a gente utilizava uma tag chamada div. Essa tag ainda é utilizada hoje, muito utilizada por sinal, e ela funciona como um container. Porém, ela não traz um significado muito relevante para o conteúdo. Ela é algo mais genérico, é um container genérico. E é aí que entra a importância de se ter as tags semânticas, né? Pois elas dão significado a cada conteúdo que é marcado por elas, tá? Mas para que isso? Qual que é a importância de dar significado aos conteúdos? Bom, quando a gente cria um site, o nosso propósito geralmente é que esse site seja localizado pelos mecanismos de buscas, né, como Google, Bing, Yahoo e outros. E quando a gente coloca significado a esses conteúdos, os buscadores, os mecanismos de buscas vão saber identificar o que cada parte do meu site representa. E assim, dessa forma, ele consegue indexar melhor meu site no ranking de busca. É importante deixar claro que essas tags semânticas, elas podem ter o mesmo efeito visual de uma tag div, tá? Então, visualmente falando, elas podem ser iguais. O que mais importa é o significado por trás delas, certo? Então, a gente vai conhecer essas tags agora e ver como podemos utilizar cada uma delas. Bom, a primeira que eu vou mostrar é a própria div, que ela é a tag mais genérica possível. E com ela eu consigo armazenar textos, imagens e qualquer outro conteúdo, tá? Então, como que ela funciona? Vou colocar essa imagem que a gente adicionou na aula anterior dentro de uma div. Então, vou dar um Enter aqui, abrir a div, então digitar div, pressionar Enter, que aquele já no VS Code já complementa para mim. Pressionar Enter no meio das duas e recortar esse conteúdo e colocar dentro. Simples assim. Então, já fiz a marcação da minha imagem por uma div. Então, ela está delimitada dentro de uma div. Eu não vou conseguir ver a div agora, porque eu preciso definir algumas propriedades para ela, relacionadas a largura e altura e cor. E essas propriedades eu defino lá no CSS, que a gente vai aprender nas próximas aulas, certo? Então, visualmente eu ainda não consigo enxergar a div, mas eu sei que ela existe e eu sei que essa imagem está marcada por ela. Então, se eu for agora no meu navegador, eu não vejo a div, mas eu sei que a imagem está dentro de uma div. E olha que interessante, o browser aqui, no caso eu estou usando o Google Chrome, ele tem uma área para inspeção dos elementos. Então, se eu clicar com o botão direito do mouse na opção inspecionar, em cima da imagem, ele já abre para mim o DevTools do Chrome, certo? E aqui eu consigo enxergar a div. Olha só que interessante. Eu vou só diminuir um pouco aqui. E aqui a gente vê a div, certo? E a imagem dentro dela. Olha que interessante. Essa área azul é todo o espaço que a div pode ocupar, né? Então, tudo isso aqui representa a tag div. Legal? Então, beleza. Essa é a primeira tag, ela é genérica. Vamos conhecer as outras. Além da div, eu tenho outras tags de marcação de conteúdo. Por exemplo, eu vou colocar aqui embaixo do body uma tag chamada header, tá? Cuidado para não confundir com a tag head, que fica antes do body. A tag head, como falamos em aulas anteriores, ela marca conteúdos relacionados ao título da página e as meta tags, ok? E a tag header, por sua vez, é uma tag para cabeçalhos, tá? Então eu marco conteúdos relacionados a cabeçalhos de um site, como um logotipo da página, um título ou até mesmo o menu. Então eu vou colocar dentro desse header a tag H1 como sendo o título do meu site, ok? E esse título vai aparecer na parte superior da página. Então vou colocar aqui um H1, desenvolvedor front-end. Certo. Então, beleza, já colocamos o título da nossa página.
Da mesma forma como a div, o header também não é visível, pois ele depende das propriedades de CSS, de cor, altura e tamanho, certo? E essas propriedades a gente vai definir mais na frente. E essa regra funciona também para todas as outras tags semânticas relacionadas a container, ok? Olha só então como ficou a tag H1 dentro do header lá no browser. Então vou atualizar aqui. Ele aparece aqui, desenvolvedor front-end. Novamente, a gente não consegue enxergar, mas se eu inspecionar o elemento, né, botão direito em inspecionar, eu consigo saber que o H1 está dentro de um header, ok? Então, já estou marcando um conteúdo para o cabeçalho do meu site. Eu poderia colocar outras coisas, como o menu, por exemplo, certo? E a gente vai fazer isso agora, pegando esse menu aqui e colocando dentro do header. Mas antes, a gente vai conhecer uma outra tag semântica própria para áreas de navegação. E essa tag se chama nav. Vamos conhecê-la agora. Como eu já tenho aqui uma área de navegação, que é a minha lista desordenada, o UL, com os links aqui, eu vou transformar essa UL em um menu. Como que eu faço isso? Eu vou colocar aqui uma tag chamada nav. Olha só que interessante, é bem sugestivo, né? De área de navegação temos a tag nav. E dentro dela eu vou colocar a minha UL inteira. Então eu selecionei e recortei, e aqui dentro eu colo. Então já tenho aqui a minha UL sendo marcada por uma área de navegação. Da mesma forma como o header e como a div, o nav é uma tag também que funciona como container, porém ele tem um significado, que é o quê? Representar áreas de navegação de um site. Legal? E o que eu faço com isso agora? Eu posso colocar esse nav, como é o menu do site, eu posso colocar dentro do header. E aí o meu site vai ganhando um contexto mais semântico, né? Então vamos fazer isso agora. Recorto aqui o nav. Embaixo do H1, eu colo ele. E tudo isso fica dentro da tag header. Vamos ver o resultado? Olha só, não muda nada visualmente, como eu já falei. Mas agora eu já tenho esse conteúdo marcado. Então, se eu for inspecionar os elementos, né, botão direito inspecionar, eu consigo enxergar aqui a minha tag header. Dentro dela eu tenho uma área de navegação, uma tag nav, e dentro da tag nav eu tenho uma UL. Olha só, eu vou aumentar aqui um pouco para vocês visualizarem. Então aqui eu tenho o header, né, representando essa tag inteira. Dentro do header eu tenho o nav, né, e dentro do nav eu tenho essa UL, que representa o meu menu através desses LIs. E aqui dentro de cada LI eu tenho os links, né, os links da minha página. Ok? Muito bem. Então, vamos conhecer mais algumas tags semânticas. E aqui eu tenho outras tags, como a section, que representa uma seção de conteúdos, né? Então, a gente pode colocar títulos, textos introdutórios. Temos a tag article, onde podemos colocar artigos, posts, textos maiores, né? Temos a tag aside, que geralmente ela fica na vertical, na lateral do site. E aqui a gente pode colocar conteúdos que ficariam separados do conteúdo principal, como notas de rodapé, por exemplo. E também podemos ter a tag footer, que representa áreas de rodapé do meu conteúdo, ok? Pode ser do meu site, pode ser de um conteúdo específico também. Eu vou mostrar para vocês agora uma imagem que representa bem a diferença entre as versões anteriores do HTML, principalmente a versão 4 e a versão 5. Tá? Então aqui na esquerda eu tenho a versão 4, como que era representado o conteúdo de um site, e agora na versão 5. Legal, na versão 4, antigamente a galera utilizava muita div. O site inteiro era feito em div, e aí a gente não tinha o valor semântico disso, né, desse conteúdo. Repare que o conteúdo inteiro era marcado pela tag div, certo? Para todas as áreas do meu site. Observe agora do lado direito que eu tenho um conteúdo totalmente marcado por tags semânticas, né? Então eu tenho aqui a tag header para ser uma área de topo, eu tenho aqui a tag main, que eu não citei anteriormente, mas ela é uma tag que representa toda a área principal do meu site. Ou seja, o conteúdo principal do meu site eu marco com essa tag main. E no caso aqui, essa tag main está marcando outras 3 tags de articles, né? E, por fim, eu também tenho aqui uma tag footer representando a área de rodapé do meu site, ok? Galera, o que é importante saber aqui? Isso aqui é apenas uma sugestão de layout.
Claro que você pode mudar isso, tá? Então eu posso ter essas tags em outros locais, elas podem ser manipuladas e adicionadas em outros locais. Como, por exemplo, no código que eu estava mostrando para vocês, a tag nave eu tinha colocado dentro do header. E aqui eu poderia colocar outra tag que eu também não mencionei ainda para vocês, que é a tag chamada aside, que ela aparece na lateral do site. Então, isso aqui é apenas um exemplo, mas observe que aqui tem muito mais valor semântico do que aqui, no outro lado. Enquanto que na versão do HTML4 eu tinha todo o conteúdo marcado por divs, no HTML5 eu já tenho tags específicas para cada parte do meu conteúdo, para cada parte do meu site. Vamos ver isso melhor na prática quando estivermos trabalhando com CSS, pois poderemos ver essas caixas, né, coloridas e com altura e largura. Então, galera, só para a gente finalizar, vou deixar a fonte desse conteúdo, dessa imagem aqui, legal? Que é esse site aqui, Viking Code School. E aqui o conteúdo está em inglês, mas vale a pena a leitura, tá bom? Aqui tem várias explicações sobre as tags que eu acabei de falar, section, article, nav, aqui a tag aside que eu não mostrei no vídeo, mas ela é bem importante também, representando áreas de conteúdo que geralmente a gente coloca na lateral de um site, e outras tags mais aí, beleza? Então é isso, pessoal. Esta foi a nossa aula sobre tags semânticas. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, você pode fazer isso agora, neste momento. E se você curtiu esse vídeo, também deixe o seu like. Muito obrigado e até a próxima aula.